Pronto, estamos aqui já nas notícias irrelevantes primeiro, pra gente já começar, pra gente começar leve. Primeira notícia. Calma. O cavalo que confundiu. Essa é uma ótima notícia irrelevante. Opa, Yuna. Essa é a primeira notícia irrelevante que eu achei boa pra gente começar leve. A gente vai aqui do leve até o pesado. Confesso que tava mais ansioso pra ver a Nai falando do caso do que ver o Fantástico, ó. Fico muito feliz, verdade. Segunda notícia do dia, a Luana Piovani se acertou com o surfista. Vamos ver ela falando. Tudo bom, gente? Vocês lembram daquela briga toda, né? Adi! A gente espera, vamos esperar o Adi. Pô, mas tinha que passar hoje justo no cavalo que não tem nem muito que a gente comentar. Fechei a live do Casé ontem pra ver hoje. Opa! Fantástico não tem um ar de fofoca. Aquele repórter fica com cara de triste, estrago toda. É porque lá não é sério lá, né? Tá, lá é sério. Acabou o Adi? Vou começar o da Lu. Tô aqui acabando de me arrumar. Lembra das tretas dela, né? Me trouxe no Brasil. Daí resolvi dar um bom dia. Porque já tem Bom dia. dias que eu venho confabulando comigo mesmo a história do paraíso astral e não do inferno astral. Como a gente acaba sendo o senhor mesmo das nossas escolhas e a gente vem colhendo tudo que a gente vem fazendo. Estou num momento muito feliz, tendo fazer uma campanha linda do Boticário, com os criadores que eu admiro horrores. Então, além de ter um dia incrível, eu sei que a gente vai fazer uma peça de arte que vai comunicar com você aí, que vai acabar assistindo. Paralelo a isso, eu tô Tudo de super bom bem, eu consegui acontecendo. patrocínio para minha peça, para o meu monólogo, meu stand-up music em Portugal. E a gente já passou agora por um obstáculo. Eu tive há 2 dias a reunião com a minha equipe criativa, a gente tem um patrocínio, graças a Deus eu consegui, mas a gente não tem um palco. Olha que loucura. Então o projeto de agora passou para maio. Mas eu acho que Deus sabe o fim desde o princípio. Então tô feliz por isso também. Afinal de contas, a gente já tem quem vai investir na gente. Paralelo a isso, aniversário da minha mãe, que eu agradeço todos os dias a dádiva de ser filha dela. Ela passou por uma cirurgia, tá super bem, ombro e tal. Meu pai também passou por uma cirurgia. Podia ter cortado essa introdução, tá né? tudo bem. Sabe quando você vai olhando as coisas assim, as coisas todas estão fazendo sentido? E eu tinha uma pequena âncora na minha vida, que era meu litígio. Até tristinha. E isso vinha acabando comigo. Desde dezembro do ano passado e o começo desse ano, eu vou até dizer que a gente passou por um momento difícil, porque sei que para ele também foi feio. pesado. E o meu programa Luana é de Lua, que sempre vem na minha vida e acaba fazendo uma catarse, porque Tá gerando como ansiedade. eu sou a produtora Eu gosto dela, eu acho que ela grande fala super bem. desse programa, eu escolho os temas, né? Do que eu quero falar, em que caixas eu quero mexer, com que especialistas eu quero ouvir, verdades, Boa tarde, Yuri. e adquirir informação, enfim, multiplicando e agregando para todo mundo que assiste. E os temas do Luana de Lua desse ano foram bem Boa tarde, fortes, Mini Ninja. separação, maternidade, machismo, milhões de coisas. E cara, durante o programa de separação, apareceu uma advogada na minha vida, ali dando uma entrevista pra mim, falando sobre família e tal. E conversa vai, conversa vem, ela falou sobre a tal da mediação. E ela foi me falando sobre isso. E eu falei, é isso que eu preciso. Corta, edita. Fizemos uma mediação difícil. Pedro teve a gentileza de me deixar escolher a mediadora. Eu escolhi uma psicanalista, claro. E foi incrível. Lá é bom, né? Que pode escolher. Não é o juiz que media em Portugal. Você escolhe o tipo de mediação que você quer. Feridos pelas Diferente. feridas, pelas Boa tarde, Droid. Seja bem-vindo. Pelas atitudes erradas que fizeram o outro sofrer. Mas ela viu que o tempo todo tinha uma imensa vontade de se acertar, um grande respeito um pelo outro. Aí. E eu achei que fosse ser super fácil. Achei, Boa tarde. Vai dar tudo certo. Lê do engano. Tivemos momentos difíceis. Ela teve que intervir várias vezes. Ela teve que, inclusive, dizer que precisava fazer uma sessão individual com ele. Tá tendo live todo dia, de segunda a sexta, de 2 horas da tarde às 4 horas. Conseguindo dialogar. E ao final de 10,
a última que foi abençoada por um período de férias anterior à última. E o tempo é sábio, né? O Senhor de tudo. Esse tempo de férias foi muito importante. Menininhos, a mediação serve para, sem ser o processo, para as pessoas se resolverem na conversa, fazendo um acordo. Que para mim são importantes, mesmo achando talvez pequenos exageros. Então, Que faz psicanalista, psicanálise. Um sacrifício muito grande para que a gente chegasse num consenso bom e isso aconteceu. Fomos mediados, chegamos num contrato incrível de parentalidade, organizamos super bem a pensão para os gastos das crianças. E esse é o meu paraíso astral. Tá tudo bom agora? Isso não é porque eu sou sortuda, não. Isso é porque eu vou fazer 47 anos no final desse mês e eu venho há muito tempo estudando, me esforçando para melhorar, para entender os meus erros, os meus acertos, aprender com os erros das cada vez mais pessoas torto. que estão do meu lado. E sempre me esforçando pro bem, pro melhor para mim, pro outro, pros demais que estão ao meu redor. E deu certo. Aí confundiu. Isso tudo com vocês. Eu vou fazer uma campanha. É quem tá frouxo, ali se pisou em cima do meu óculos. Aí dependendo do fone, onde ele coisa, tá todo desmingolado o óculos. Das minhas férias, meu namorado tá lá me esperando. Que tanto me faz bem, como eu sou tão apaixonada. E esses momentos onde a gente fica olhando a vida da gente, eu olho tanto pro céu e entendo como a gente é pequeno, como minha vida não é nada. Nessa vastidão, como a gente é pequeno e como a gente é sortudo de conseguir ter essa vida aqui através desse planeta Terra. E eu tô tão feliz, tão feliz. Amém. Tão grata por tudo. Amém. Pra quem não lembra desse negócio da Luana Piovani, coisa foi tudo. Pra quem não lembra, teve igual tem dentro de casa mesmo. Se você for pegar o seu vizinho, seu tio, seu cunhado aí, tudo tem esses problemas igualzinho. Porque era problema de pensão, era problema de que o pai tem uma educação e ela quer dar outro tipo de outro tipo de educação. Aliás, tem gente que tem esse problema aí dentro de casa casado, tá? Falta conversa, às vezes, porque é assim, né? O Pedro Scooby, pra quem deve ser bom ser rico. Pobre também tem esses problemas todinho. Eu tenho um monte de amiga separada que tem esse mesmo problema aí com os ex-maridos, tá? Porque o cara acha que a criança, ela não come, ela não bebe, acha que é... Esses negócios de separação quando envolve criança é sempre muito complicado. Boa tarde, começou a melhor parte do meu trabalho. A próxima notícia, o Gil do Vigor resolveu casar. Tá. Eu sou doido, gente, eu sou doido. Olha isso aí. E mais doido ainda é meu amigo, que topou casar comigo só pra eu ter a experiência de estar casado. Eu vou casar. Eu vou, mas não vou. Eu vou. Gente, eu vou casar um dia só, vou separar no outro. Gente. Não é um casamento de verdade, é só pra eu ter o sentimento de ser casado por um dia. Porque eu não vou. Imagina, amanhã eu parto dessa para uma melhor sem nunca ter casado. Não, gente, eu vou ter casado. Eu tenho um checklist pra preencher na minha vida, que nem eu tenho no Big Brother. Eu tenho que preencher um checklist e um deles é casar. Não vou, não. Eu vou ser um divórcio. É falta do que fazer. Gil, você é casado, status divorciado. Eu adoro, eu acho digno, eu acho correto. Hein? Não, gente, mas o problema é que o menino, meu amigo, ele é só meu amigo. Ele não quer namorar comigo. Ah, obrigado, gente. Ele só topou porque eu sou doido e ele é mais doido que eu. Aí a gente topou. Gente, assim, ó, super entendo a pessoa tá cachaçada e topar fazer um negócio desse. Agora, assim, ó, acordando... eu já vi gente, sei lá, vou experimentar um trem aqui diferente, né? Vou experimentar um trem diferente pra poder... Separação de bens, pois é. Uma vez na vida, solta na morte, vou comer um negócio diferente, vou fazer um negócio diferente. Agora, casar... Acho que é a falta de emoção, não sei o que é isso. Sinceramente, assim, eu não sei nem... Eu odeio que a minha cama fica invertida, porque eu não conheço a minha cara invertida. Tem que acertar isso daí, né, Anne?
Tá me dando gastura. Deixa eu acertar minha câmera aqui que tá me dando a gastura. Eu já... Transformar. Deixa eu ver se vai dar certo. Inverter. Agora eu não sei se é inverter na vertical ou na horizontal. Não faz sentido a minha indagação, eu tenho certeza. Sabia? Eu sabia que eu tava errada. Eu sabia. Boa tarde. Eu sabia que eu tava fazendo coisa errada. Aí. Agora é só fazer o contrário. Agora eu tô certa, ó. Agora eu tô acostumada comigo nesse sentido. Casei em maio, mas não mudou nada, pelo motivo que eu e minha esposa moramos juntos desde o primeiro dia de namoro. Stream do mundo invertido. Casar é muito diferente de namorar. Porque casar só se for morando junto. Porque às vezes você pode namorar com a pessoa... Você pode namorar com a pessoa há 10 anos. Mas se você não mora junto... Se você não mora junto... Você não sabe. Porque cada pessoa... Quando a pessoa casa, a pessoa vai morar junto. É muito diferente. Porque a pessoa traz os costumes da casa dela. A pessoa traz traz um monte de coisa que você não sabe. O jeito de tampar a panela, o jeito de fazer arroz, tudo é muito diferente. Então um tem que se adequar ao outro. Moro junto também tem mais de 2 anos e ainda não casamos. Eu também não casei até hoje, mas temos uma empresa juntos. A união é estável, né? Já me sinto casado com união é estável. O efeito pandemia era mais seguro ficarmos juntos do que indo um pra cá do outro. Faz sentido. Vai se adequando. Tanto que tem muita gente que separa em pouco tempo porque não tem a paciência de se adequar ao outro e esperar o outro se adequar a você. Entrar num consenso. Casamento é difícil, gente. Quem aí mora junto, falando nem de casamento, tipo, casamento, pode ser namoro, só mora junto, sabe que é trabalhoso. Casar é caro, gente, nem sabe mais prático, também acho, Morrone. Também acho que dá muito trabalho. Mas casar envolve dedicação, altos e baixos. Não é tipo, eu sou tão feliz e fica nessa felicidade o resto da vida. Vai pra cima, vai pra baixo, você tem que achar o seu consenso ali. Sim, quando já tô acostumada e saudável. Pô, foda demais. Agora a galera que foi obrigada na pandemia separou, tipo, gosta mais de longe, Eu estou achando isso na Aniston. Não, deixa eu assim, é que eu sou acostumada com eu assim. Tô no processo pra casar, compramos um terreno, estamos querendo construir. Meu Deus, é muito caro, muito caro. Muito caro. Vou te falar que casar, construir, você tá fazendo do combo. Agora a gente vai para as notícias pesadas. Agora, Nai Notícia tá no ar. Jornal da Nai, tá no ar aí, ó. Notícia mais séria. Morar junto é problema porque você briga com o outro e nem tem como olhar na... Verdade. Primeira notícia é o TikTok ignorou regra e vinculou anúncios para o Lula e Bolsonaro em Portugal. Sou casado, tenho 2 filhos, um de 10 e um de 2 anos. Cala a boca. E eu aqui, ó, eu ainda fui ler, ignorei. Vai dormir, você não ia dormir, homem. Aí, ó, os anúncios dos políticos do TikTok voltados para os eleitores brasileiros em Portugal circularam durante a campanha eleitoral de 2022. Os vídeos com pedidos de votos para os então candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva foram pagos por usuários do TikTok em Portugal e não pelos partidos ou pelos candidatos, entendeu? Que faz a legislação eleitoral. Ou seja, as pessoas lá de Portugal foram pagando a publicidade para os dois. E o TikTok não permite anúncios de político. Aí, segundo o levantamento preliminar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a partir da biblioteca de anúncios do TikTok, que acaba de ser lançada na União Europeia, os anúncios circularam do TikTok dia 4 de outubro a 1º de novembro de 2022. Eram vídeos pedindo voto tanto para Lula como Bolsonaro.
Só que o TikTok aí, ele ficou em silêncio, falou que é vedado, mas fizeram fazer o quê? Foi isso aí. Boa tarde, Naichat. Cheguei muito tarde pra fofoca. Calma, isso daí, ó. Vai ser o último. Permite uma sugestão, se sim, música do fundo do jornal. Eu vou salvar, depois eu abro, tá bom? Não vi os vídeos do Lula, estou triste. Eu não vi de ninguém, mas é porque não era daqui, era de Portugal. E não sei de Portugal? Era de Portugal. Em Portugal é que as pessoas foram pagando para isso daí. Ela vai segurar que nem um fantasma, vou segurar até 11 horas da noite. Eu vou ver praticamente junto com vocês, que eu quase não prestei atenção porque o Antônio tava falando do jogo dele, e aí ele entrava na frente assim, ó, eu tentando assistir o negócio, ali já tinha dormido. Foi assim. Aqui PTBR é proibido. É proibido, mas o TikTok falou, fazer o quê, né? Boa tarde, Naui. Boa tarde, chat. Ainda tem muita fofoca e ainda tem. Tem bastante ainda. Ele tava falando ó, das frutas dele nova. Aí agora, a próxima notícia é que a Jojo Todinho falou que também vai fazer um exposit aí. Ela tava aí também falando que passa a mesma coisa que a Larissa. Vou falar uma coisa pra vocês. A mãe da Larissa Manoela tá pronta, boa pra dar a mão pra minha mãe. Entendeu? Que ela dizia que nunca me pediu nada. Você acredita que ela diz isso? Acredito. Aí agora vocês vão... O Joel Todinho tem a mesma idade de Larissa. Calma, eu vou passar a reportagem aqui aí. Só não vou colocar no YouTube, mas vou passar aqui. Cara, só quem vive isso daqui sabe o que é isso aqui. É literalmente isso, assim, as pessoas não têm noção. Só que eu acho engraçado que agora tá meio que caindo por terra essa santificação dos pais. Porque antigamente era praticamente imoral você reclamar dos seus pais. Entendeu? Você falar qualquer coisa dos seus pais, automaticamente eles falavam, o filho tem que salvar o pai, tá na Bíblia. Eu votei aqui em Portugal, mas não cheguei a ver anúncio político na época. Aí eu roubei o negócio da Folha de São Paulo, reclamando com a Folha de São Paulo, batata bigoduda. Estão falando que teve. Vou dar exposição na minha mãe também. Eu vivi essa parada aí e é difícil você enxergar, é difícil fazer os outros enxergarem, é muito complexo. Agora a gente vai ver junto a reportagem da Larissa Manoela. Assim, ó, vamos assistir com calma. Aí, ó, só que eu vou dar uns pause pra gente comentar algumas coisas. Pior que até hoje meus pais são assim. Mas mudou muito quando começar a tratar como amigos. Ajudou bastante. Eu não tenho essa sorte aí. Eu não tenho essa sorte de tratar. Esses 500 eram mensais. Norte, seja bem-vindo ao nosso Naiverso! Seja bem-vindo ao nosso Naiverso! Tava ansioso por essa fofoca, nem vi nada até agora. Calma. Putz, meus pais colocaram uma dívida de 41 mil. Cara, parece minha família isso aí. Nai, o Pato tinha mandado uma sugestão de música. Ele mandou, eu falei pra ele segurar aí, ó. Bem-vindo aos Sensacionais. Nice Nantes é bom, hein? Cara, eu sempre esqueço de pegar caneta e papel. A Larissa só queria um milho. Eu vou colocar a reportagem da Larissa e a gente vai comentando aos pouquinhos, tá bom? Tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar aqui. É música de fundo pra live, eu sei, calma, gente. Eu vou depois eu uso o bloco de notas do Windows. Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever com as mãos. Muito triste que os Racionais não foi pra frente. Até 2024 teremos. Eu vou lembrar de tanto repetir, porque eu preciso pegar um pra ficar repetindo. Porque eu sou mãe, a gente tem a memória ruim. Não pode dar ruim passar reportagem simplesmente por ser da Globo. Até que, mas só não colocar no YouTube. Só não colocar no YouTube, entendeu? Aí você gosta de escrever, mas você não escreve. É verdade. Eu esqueço de escrever, de pegar as coisas pra poder escrever. Bora lá. Pra quem não assistiu, vou assistir junto com vocês, porque eu cheguei só um pouquinho.
Aí eu vou fazer um negócio. Tá? Eu vou ir dando uns paus pra gente pontuar algumas coisas, tá? Bora. Oi, Imperfrost. Seja bem-vinda. Deixar de ser seguida pela mãe em redes sociais foi uma demonstração pública de que a relação entre a filha única e os pais estava em crise. Mas as divergências entre Larissa Manoela, Silvana e Gilberto não começaram este ano. A partir do momento em que eu fiz 18 anos e que eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que eu estava provendo durante todos esses anos, né? Larissa Manoela! 22 anos de idade, 18 de carreira e um currículo que impressiona. 5 novelas, 5 musicais, 11 filmes. Larissa também canta, gravou 3 álbuns. Somando suas redes sociais, são mais de 80 milhões de seguidores. E as marcas surfam nessa popularidade. Atualmente, ela tem contrato como embaixadora de 6 grifes nacionais e internacionais. No auge do sucesso, feliz com o noivo, o também ator André Luiz Frambar. Larissa se vê obrigada a dar explicações sobre sua intimidade. Estava insuportável para mim ouvir tantas mentiras, tanta deturpação, tanta distorção das histórias. Conflitos que, segundo ela, nada tem a ver com o noivo. Hoje ele é a minha escolha, é o meu parceiro de vida, meu noivo. A gente deseja construir esse futuro, mas toda essa situação se deu antes dele entrar na minha vida. Então, por que ela tá falando isso daqui? Vou fazer uma apanhada aqui. Porque provavelmente, daqui é uma relação minha, tá? Das coisas que apareceram. Provavelmente os pais devem estar falando que ela mudou por causa do namorado. Então ela tá pontuando isso daí. Seja bem-vindo, Droid Vector, aos nossos nanáticos. Nanáticos não, Nayane. Ao nosso Noiverso. Seja bem-vindo, é que eu vou acostumar. Quando eu acostumar com o Noiverso, a gente passa para outro, para poder reacostumar com o outro. Para de falar para os outros, aí eu fico nanático. Nanático, olha o que eu inventei do nada. Nanático, que parece uma coisa até meio ruim. Ai, meu Deus. Até alcoólicos. E aí, deve ser por causa disso que eles devem estar usando aí o namorado de bode expiatório, né? Lote aí que o Fantástico usou, parece um dos casos de família, parece. Parece mesmo. Criança prodígio, Larissa Manoela começou a ganhar dinheiro muito cedo trabalhando como modelo. É bom. De Guarapuava, nossa cidade natal, no interior do Paraná, quando eu comecei, 4 anos de idade. E eu entendo que eles optaram por isso. Pode deixar. Por abdicar de suas vidas para estar comigo. Outro ponto. Ela tá falando abdicar das suas vidas para estar comigo. Provavelmente, daqui era tudo ilação, tá, galera? Provavelmente isso daí foi um negócio que foi colado, tipo, ai, você tá fazendo isso, eu abdiquei da minha vida por você. Então, provavelmente ela está respondendo, isso daí é um pouquinho assim, ó. Ela deve estar respondendo já as acusações que ela já deve ter escutado dos pais. Porque eu conheço um pouquinho, só um pouquinho aí, ó, só um tiquinho, essa narrativa. Mas Larissa diz que mesmo depois da maioridade, não sabia quanto ganhava, quantos bens tinha. Começou a questionar os pais. E no último ano passou a ser mais incisiva nessa busca por informações. Eu só queria entender, então, esse negócio. Como estava essa questão financeira? Que nunca me era apresentado. Que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago. Em uma conversa gravada por Larissa no fim do ano passado, a mãe reclama dessas cobranças. Pouco tempo atrás, tá?
Quer me chamar de mercenário? Pode chamar. Mas que eu não vou abrir mão de 1 centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer. Então, ó, eu não vou abrir mão de 1 centavo, sabe por quê? Tem a ver com o dinheiro? Tem a ver com o dinheiro. Tem a ver, sim, tem a ver com o dinheiro. Eu mereço mais do que você. Você fez tudo, mas se eu não tivesse lá por você, você não teria nada. Tem a ver com o dinheiro? Tem, mas tem muito mais a ver com o controle. Porque essa minha já estava com 21 anos ano passado. Esse tipo de pessoa não é só sobre o dinheiro, é sobre o controle da vida do outro. Eu separei só um trechinho de uma reportagem e tal, de um negócio que eu vi, para depois a gente ver. Mas você pode ver que pipocaram várias coisas da própria mãe falando. Não é só sobre controlar o dinheiro da menina. Ela controlava a roupa, ela controlava o que a menina fazia, o que a menina falava. É sobre o controle da vida do outro. Eu tive essa conversa com meu pai e mãe ano passado, por causa da minha dívida da minha mãe. Mandei eles tirar tudo do meu nome e agora o que tem que sou eu que pago, assim, pela internet. Vocês entenderam? O controle da vida do outro. O que vai deixando ela nervosa, vocês podem observar. É quando a filha começa a sair do controle dela. Aí começa a indagar. Aí ela se torna ingrata. Começou agora, João Ramos. Ela começa a se tornar ingrata. Ela começa a se tornar malcriada, ela começa a se tornar uma pessoa que mudou, uma pessoa ruim, porque não tem a ver com o pior medo de pais, assim, é a independência dos filhos, são os filhos existirem longe deles, é a pior coisa, porque longe deles, eles não têm o controle sobre a vida do filho. Então, geralmente, um pai amoroso, ele vai criar aquele filho para ele ser independente, para ele conseguir, ele vai confiar na criação que ele deu, porque, gente, o filho, né, ele tem que viver a vida dele. Você pode ver que a menina já tinha uma coisa muito... Por que com o controle do dinheiro? A menina já tinha conquistado uma coisa muito, muito perigosa para os pais, que é a independência financeira. A menina aos 18 anos, ela já seria independente financeiramente. Olha o medo dessa mãe, entendeu? Então, eu acho que tem a ver, sim, com o dinheiro, os contratos, mas tem muito, 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 pelo que aparece aqui, muito mais a ver com o controle. Como é que você recebia alguma coisa, algum dinheiro? Eu recebi uma mesada mesmo. Qualquer tipo de pagamento, que fosse uma passagem aérea, a compra de algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização. Me dá um exemplo prático disso que você está falando. Por exemplo, idas à praia, onde você tem que pagar com maquininha, com agilidade, ou fazer um Pix, eu tinha que pedir. Pedir dinheiro aos seus pais para, por exemplo, comprar uma tomar um refrigerante, uma água de coco na praia. Sim. A gente está falando de R$10. Larissa apresentou ao Fantástico uma troca de mensagens com a mãe em outubro do ano passado, pouco depois do fim da novela das 6, Além da Ilusão, em que tinha sido protagonista. A atriz pede R$10 para pagar um milho na praia. Silvana responde dizendo que não há saldo na conta da filha e manda os R$10 para o Pix do vendedor. Um mês depois, Larissa pede dinheiro ao pai neste áudio. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência para minha conta para eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? Era muito difícil eu entender. E eu me sentia incapaz. Será que eu realmente sou essa pessoa? Larissa Manoela buscou então um escritório de advocacia Dia 21, João e pediu Ramos. ao contador os contratos sociais das 3 empresas das quais era sócia. A primeira, da Lari, aberta pelos pais quando ela tinha 13 anos em outubro de 2014. Mas, tipo, ela não tinha noção do quão absurdo isso era ou só tinha medo de enfrentar os pais? Então, deixa eu te falar. Quem vive nesse tipo de relação acha isso normal, entendeu? Acha porque a mãe e o pai dela provavelmente devem justificar isso falando o seguinte:
olha, minha filha, eu faço isso porque você tá ganhando muito dinheiro e você não pode, assim, ser uma pessoa sem noção com o dinheiro. A gente precisa cuidar do seu patrimônio. Você não pode ficar gastando dinheiro à toa. Então você tem a mamãe e o papai aqui para o que é certo, entendeu? Principalmente quando é menor de idade. Mas usa esse tipo de argumento aí para ter controle do filho. Então, provavelmente com os 18, 19, ela começou com 20 anos, ela começou a indagar isso. Provavelmente ela devia ver os amigos. Por exemplo, ela tem a Maísa, tem o... Ai, sai mosquito. Ela tem vários amigos que também cresceram no mesmo tipo de profissão que o dela, inclusive fazendo novela, propaganda, vários tipos de projetos juntos, e vendo eles serem independentes após essa idade. Em que é normal, depois na adolescência, os filhos irem se deslocando dos pais. Isso é normal, por isso que tem... Adi, tá sem problema, eu espero. Eu espero. Adi, gastavam, pô, os pais tinham uma vida de milionário. Sim, eles também proporcionavam esse tipo de coisa pra ela. Eu tava querendo crucificar o pato lá do Yetis por tamanha ofensa. Eu acho que ela se indagou sobre bem antes, mas o receio dos pais está cobrando essa porcentagem toda dela. Larissa mendigando R$10 por um milho, é o pato colocando o milho como terrível, criminosa aquela tabela. Minha mãe me dá o dinheiro que eu ia usar no mês com 14, 15 anos para cuidar de mim, e eu nem trabalhava. Meu Deus, que absurdo esses pais. Acabou o AD, galera, eu não sei quanto tempo leva de AD. Eu tenho que baixar outro negócio de stream. Eu fico muito triste com isso, quase tudo que eu tenho... Perdi! Eu fico muito triste com isso. Quase tudo que eu tenho dúvida em relação a dinheiro e coisas parecidas, eu pergunto pros meus pais. Imagina não poder ter essa confiança, esse tipo de coisa. Pois é, por isso que pra muita gente... Acabou? Então tá bom. Então por isso que muita gente não consegue entender. Entendeu? Pra muita gente é estranho esse tipo de relação. Mas acontece. Então provavelmente ela deve ter visto essas pessoas... ela deve ter visto essas pessoas vivendo a vida delas, falando assim, vão pra tal lugar? Vão. E ela não podia, porque ela tinha que pedir autorização para ir aos 21 anos, ela tinha que pedir dinheiro para ir, ela já estava fazendo novela da Globo com contratos milionários, e ela não sabia o valor desses contratos, não sabia nada, entendeu? Então, eu acho que aí foi caindo a ficha dela. Só que é aos poucos. Então, por exemplo, igual quando ela fala aqui que ela foi querer saber das coisas, entendeu? Que ela foi procurar saber, e aí ela foi pegar os contratos. E aí a gente vai ver na frente muita revolta dos pais, porque ela estava se mostrando uma pessoa querendo ser independente. Isso dá muita raiva nesse tipo de pessoa. Então hoje ainda preciso mudar muito a minha cabeça para não ficar nessa eterna dívida com os pais. Pois é, e aí envolve um sentimento de culpa muito grande. Eu falar assim, a minha irmã, por exemplo, a minha irmã com 28 anos, 28, 27 anos mais ou menos, a minha irmã já era independente financeira, tudo, mas morava na casa da minha avó. Quantas vezes a minha irmã queria ir no cinema de noite, e aí pegava a última sessão, ia chegar 1h da manhã, minha avó tava na porta esperando ela, puta da vida, ela não podia. Minha irmã começou a ter esse tipo de independência quando saiu de lá. Olha que ela bancava a casa. E foi a contragosto da minha avó, né? Foi uma questão toda a minha irmã sair de lá. E acontece, então, e até hoje a minha irmã tem muita culpa por ter feito isso. Eles controlavam a grana dela, controlava tudo, vocês vão ver assim, tipo assim, não é só a grana, é o controle da pessoa. É porque é como se a filha não fosse um ser humano, é uma extensão deles. Dá pra perceber isso bem nítido. Para gerir a carreira da filha, todos os contratos, os pagamentos. A empresa também concentra a maior parte do patrimônio adquirido ao longo da vida profissional da atriz. Nesta outra gravação, feita por Larissa no fim do ano passado, o pai e a mãe afirmam que os três tinham cotas iguais, de 33% nesta empresa. É tudo holding, meu filho. E a holding ela é igual a da Lari, 33? Sim. Entendi. E
quando eu descobri que essa porcentagem, ela não estava no papel, assim como me era alegado em conversas. Qual era? 2%. Que você tinha. E eles 98%. Exato. A segunda empresa só foi aberta em junho de 2020, quando ela tinha 19 anos. Desta vez, a empresa pertencia só a Larissa, mas uma cláusula dizia que os pais tinham plenos poderes para tomar decisões sem prévia autorização da filha. Eu era a única sócia, mas eles eram 100% administradores dessa empresa. Então, por isso que eu era só comunicada. Eles podiam decidir, assinar e se comprometer por mim. E a terceira empresa é uma holding dividida em 3 partes iguais, criada em maio do ano passado para reunir todo o patrimônio que estava na primeira empresa, o que nunca aconteceu, segundo Larissa. Os únicos imóveis da holding seriam uma mansão e um terreno adjacente na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Os 2 bens teriam sido adquiridos em junho do ano passado com o dinheiro da venda de um dos imóveis que os pais tinham no exterior. Eu cheguei a ser comunicada das transações que eles fizeram, porque o valor era alto. Então, quando tudo isso veio à mídia e à tona, foi por conta de uma primeira casa lá nos Estados Unidos que foi vendida para poder pagar essa do Rio de Janeiro. A relação foi se fragilizando, como mostra mais uma gravação feita por Larissa no início do ano. Porque eu vou ser bem sincera pra você, Larissa. Eu nunca quis nada teu. Nada. Eu vou te falar uma coisa, Larissa. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe, pra você, você só vai ter o título de mãe. E é isso. Licença. Cara, chega a dar até um trem escutar isso daí, tá? Porque é uma chantagem emocional, é um gaslight, é tudo, assim, dá pra você sentir, entendeu? Tudo é pra ela se sentir culpada por estar questionando, por estar perguntando, por estar querendo ser independente. Eu vi algumas postagens no Twitter falando assim, a mãe é mercenária sim, mas é a mãe dela, ela vai ficar sem mãe por causa disso. E assim, se ela fizer uma boa terapia, uma boa... Cara, é melhor pagar esses 18 milhões e ficar longe. Porque o que ela vai ganhar estando longe da família, por mais triste que seja, ninguém quer estar sozinho, ela é filha única, entendeu? Então, provavelmente, aí não vai ter mais Natal com a família, se isso não passar. Não vai ter mais Dia dos Pais. Vocês conseguem imaginar assim? Não vai ter mais Dia das Mães. Se por acaso ela termina com esse namorado, ela vai estar sozinha. Não, você vai ver mais pra frente. Ela vai estar sozinha. Então, você imagina o tamanho desse peso. Ela basicamente fala que a relação mãe e filha não vai existir mais, ainda vai ser mãe como título vulgo, mas não vai... Exatamente. É muito pesado. Então, eu acho que foi toda uma... Deve ter acontecido tanta coisa mais pra trás, mas tanta coisa, que assim, o pessoal consegue, a equipe, o pessoal consegue pegar fragmentos de entrevista, fragmentos de vídeos, entendeu? Eu vi o pessoal comentando, eu não cheguei a ver esse vídeo, então talvez eu estou servindo aqui uma desinformação, talvez. Mas que no aniversário dela de 15 anos, aconteceu alguma coisa que a mãe não queria, estava fora do controle da mãe dela. E a mãe dela começou a pegar roupa suja e passar na festa, falando, eu só sirvo pra isso, pra lavar roupa suja, sabe assim? Porque a festa não era sobre ela. Então, vocês imaginam agora que essa menina tá sozinha. Ela tem um namorado, mas assim... afetivamente, no âmbito familiar que ela conhece, entendeu? Ela tá sozinha. E ela precisou dessa entrevista aqui, porque se vocês forem voltar um pouquinho mais atrás, tava assim, o pessoal que faz tipo de coisa, eles adoram, tem um negócio chamado macacos voadores,
quer dar uma entrevistinha, quer falar uma coisinha que é absolutamente mentirosa, absolutamente exagerada, porque o que eles querem é tirar uma reação dela, sabe? É uma reação destrutiva, mas querem ter essa reação. Quer que ela se sente ainda mais culpada, quer que todo mundo ache ela ingrata, isso... Entendeu? É tipo assim, tão escancarado, acho que pra quem estuda, pra quem vê esse tipo de coisa, que sinceramente, assim, é de dar dó. Continua vendo. Em março, Larissa e os pais se reuniram na presença de advogados para tentar uma redistribuição na sociedade das empresas. Eu propus a gente conseguir fazer essa divisão entre 60% para mim e 40% para eles. E quando a resposta voltou, através do advogado, 60-40 para eles e 40% para mim, foi o que eu recebi. Para mim não fazia sentido, eu pensei, então vamos tentar chegar num acordo de 50-50. Os pais concordaram com a divisão meio a meio da empresa, mas segundo Larissa, desde que ganhassem 6% da renda da filha pelos próximos 10 anos. Como se fosse uma pensão, exatamente. E disse para eles que não haveria como ter essa porcentagem vitalícia, ou por 10 anos, o que fosse. Sem acordo, sem respostas. E eu cheguei a falar isso pro meu pai. Falei, eu prefiro perder o empresário do que perder meu pai. Eu a todo instante tentei fazer com que essa conversa, esse assunto, ele fosse desdobrado de uma maneira simples. O rompimento foi inevitável. Larissa tirou os pais da administração da sua empresa individual e começou a renegociar os contratos atrelados à Dalari, aquela empresa em que ela só tinha 2% para concentrar todos os rendimentos em uma única firma. É com essa firma que Larissa vai gerir a carreira. Além disso, ela conta que decidiu abrir mão de um patrimônio estimado em 18 milhões de reais e que deixou tudo para os pais. Eles até agora não assinaram o distrato das sociedades nas duas empresas. Eles não assinaram? Não. Por quê? Eu não entendo. Larissa teve que notificá-los extrajudicialmente. A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Você não vai entrar na justiça para reaver seu patrimônio? Não é minha vontade. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais. Em nota, a defesa... Cara, vocês vão ver agora essa nota. Cara, essa nota, eu não sei como que o advogado... o advogado conseguiu... aceitou escrever isso daqui, porque é carregado de... Já vou dar spoiler da nota, tá? Essa nota é carregada de gaslight, é carregada de mentira, é carregada de fazer a menina sentir culpa, de tentar fazer ela se sentir como que fala? Dela ficar com medo da opinião pública. É gaslight. Entendeu? Eu acho assim, essa nota que quem já teve contato com pessoas nesse tipo vai entender. Cada frase dita aqui já deve ter escutado. Gilberto e Silvana Elias dos Santos, pais da atriz, afirma que Larissa Manoela falta com a verdade quando diz que não sabia qual era o percentual dela na empresa Dalari, já que assinou uma alteração contratual em janeiro de 2020, na qual constava clara e expressamente o percentual de 2%. Segundo o advogado, também não é verdade que Larissa não tinha acesso a dinheiro no dia a dia, porque ela sempre teve e utilizou seus cartões de crédito com os quais... Olha, o que é interessante foi pular aqui, né? Primeiro porque todas as contas e despesas, sem exceção, eram pagas pelos pais. Com o dinheiro dela, com o que ela tinha ganhado, né? Assim... Sempre pôde comprar tudo o que desejou.
De acordo ainda com a nota, a atriz distorce a realidade quando diz que tem dificuldade para negociar a saída das sociedades com os pais, uma vez que as notificações formais só foram recebidas por eles no início de agosto e que os pais estão dentro do prazo para as providências legais. O advogado afirma que é Larissa quem se recusa a conversar com a mãe e sequer responde às mensagens do pai. Por fim, a defesa diz que os pais acreditam ser extremamente triste e lamentável a opção de Larissa pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito, e que a atriz é amada incondicionalmente. Então é tipo assim, né? Apesar de você estar fazendo tudo isso, você ser uma pessoa indiferente, desrespeitosa, ingrata, eu te amo, tá? Entendeu? A reversão. Esse momento que eu me encontro hoje... Cara, ela realmente tá sendo muito forte, tá? Muita gente ia morrer nessa condição, tá? Ia morrer nessa condição. É o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida, ela tá cicatrizando. E que os meus pais jamais vão deixar de ser meus pais. Jamais vou deixar de amá-los. Essa situação pode ser revertida? Olha o suspiro. Ela não quer acreditar. Eu acho que se o meu erro for acreditar, eu vou seguir errando. O que eu posso dizer por mim exatamente. É que eu tenho esperança de, no futuro, a gente poder ter uma relação que é delicada, mas que é a nossa história. Cara, ela ainda não aceitou esse lado dos pais, dá pra ver, demora, tá? Eu achei, assim, ela com essa idade, já até tirei o negócio aqui, ó. Ela com essa idade, já consegui ter essa percepção, eu achei maduro, porque eu demorei bons anos, tá? 30 anos pra conseguir. Eu já tinha a percepção, eu já meio que eu sabia. Mas você tentar se livrar disso causa muita culpa. Eu achei ela bem forte, tá? Eu separei só uma coisinha aqui da mãe dela, de uma entrevista, que ela fala assim, muitas vezes para ir no evento, ela troca 800 vezes de vestido. Porque eu digo, esse aí não tá bom, esse aí tá feio. Eu sou sincera. Aí teve um dia que eu falei, Larissa, quer saber? Vai com qualquer um. Porque lacrar hoje você não vai. Só pra dar de como que a mãe dela era. Tanto que eu vi pessoa falando que no livro dela ela fala que muitas vezes a mãe dela é muito mais inimiga dela do que amiga. O português da mãe dela é um pior que eu já vi. Então, dá pra ver que tinha uma questão aí bem forte. É bem triste. É extremamente complicada, tá? O português da mãe. Agora tem um vídeo, vocês lembram? Cara, vocês já leram esse livro da Janet? É pisada, hein? Pois é, uma coisa que é muito comum é a galera confundir sinceridade com comentário maldoso. Não, é um comentário maldoso travestido de sinceridade, né? A realidade é o contrário. Entendeu? Eu te controlo, você não é tudo isso que você pensa. A mãe dela controlava tudo. Porque a questão do dinheiro não é só o dinheiro. Talvez a questão do dinheiro seja você não vai ter isso. Você não vai ter porque eu não deixo você ter. Eu ainda tenho controle, então eu acho que ela deve ter sim conversado com algum terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra sobre essas coisas. Eu acho que eles falaram, talvez o mais saudável pra você é meio que deixar pra lá. Tem uma prima que é meio possessiva, sim, com o filho. O moleque tá com 16 anos, ela não deixa o moleque nem botar a própria comida no prato quando ela tá em casa, mesmo ele fazendo isso todo dia quando ela tá trabalhando. É muito mais, né, pesado. Tem pessoas que é tão normal ser babaca que nem percebe que é normal. E quando você convive com pessoas assim dentro da sua casa,
É normal, porque é a realidade que você conhece, entendeu? Você não conhece outra. Até mesmo porque depende muito quando você começa a ir na casa das pessoas, você começa a notar uma coisa diferente. Mas você precisa de muito tempo na casa dos outros pra você notar que é tudo diferente. Porque geralmente pessoas são assim, quando você vem um amigo, vem alguém na sua casa, ele vai tratar você maravilhosamente bem, porque o que interessa é o que os outros vão ver e não o que ela faz. Então talvez na cabeça dessas pessoas que são vítimas disso, quando elas vão pra casa do amiguinho, do namoradinho, da namoradinha, os pais só estão ali também, né, fingindo que é tudo bom. Já dizia uma amiga minha, fazer terapia por conta de pessoas que precisavam de terapia, exatamente. Eu não consigo aceitar que ela vai deixar todas as granas para o pai. Cara, eu acho que existem coisas... Já escutou aquela frase, nada paga a sua paz? Talvez seja isso. Igual falou, eu tenho 22 anos, vou conseguir conquistar muito mais do que isso. Mas a paz, assim, talvez ela não consiga conquistar, entendeu? De um jeito ou pro outro. É a verdade. Eu acho que talvez o mais saudável para ela seja isso mesmo. Ela vai conseguir outros contratos, ela já tá negociando o que tá aí em vigência. Então, aceitar que o mal venceu.